Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Lembrando que domingo tem Atlético Mineiro e Vasco ao vivo na Globo. Pode ser a reestreia do Coutinho no Vasco. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogaço aqui. Domingo tem Cuiabá e Fluminense, 8 da noite, ao vivo no Sport TV. Vai marcar a reestreia do Thiago Silva, que deu entrevista agora há pouco lá no CT do Fluminense. O Ricardo Lai acompanhou. Fala, Escobar, um grande abraço a você, boa tarde a todos. O Fluminense tem reforços importantes para buscar a primeira vitória com o técnico Mano Menezes no próximo domingo na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Vice-campeão da Copa América pela Colômbia e com grande atuação na competição, Arias está de volta ao Fluminense e se reapresentou agora de manhã no CT Carlos Castilho. Nonato, um dos reforços nessa janela de transferências do Fluminense, está regularizado e à disposição do treinador. E o Thiago Silva está pronto para voltar a jogar pelo Fluminense depois de mais de 15 anos da última partida dele pelo clube. A principal contratação do Fluminense na temporada foi apresentado no dia 7 de junho, naquela grande apresentação no Maracanã com recorde de público, mais de 55 mil pessoas, e vem treinando desde a apresentação, lembrando que a última vez que ele entrou em campo foi pelo Chelsea da Inglaterra no dia 19 de maio e agora pela manhã ele deu entrevista e a gente confere agora. Estou muito ansioso por esse momento, mas com a experiência eu fico um pouco mais tranquilo, né? Embora o momento não seja o ideal, mas a gente vai procurar entrar para poder ajudar, principalmente ali na parte defensiva e em outros setores também, para que a gente possa voltar a vencer, né? Não adianta a gente pensar em passar 2 ou 3 times que estão lá na frente do que passar o primeiro. Então isso começa com a vitória já no próximo jogo, claro que respeitando o Cuiabá que joga nos seus domínios, porém o Fluminense vai procurar jogar com a cautela, claro, mas sempre em prol da vitória. O Fluminense fica bem mais forte com o Thiago Silva, né? Amanhã o Flamengo vai pegar o Criciúma, o jogo vai ser em Brasília, pelo Brasileirão, 4 da tarde ao vivo, exclusivo no Premier. Flamengo, lembrando, está em terceiro, precisa vencer para voltar a colar na liderança, né? E tem novidade, no caso Gabigol. O clube e o atacante tiveram agora de manhã uma ótima notícia. Vou falar com a Duda Dal Ponte, direto do Ninho do Urubu, com os detalhes dessa informação. Tudo bem, Duda? Tudo bom, Escobar? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Gabigol segue liberado para jogar pelo Flamengo. Hoje de manhã, o clube foi notificado oficialmente pelo CAIS, a Corte Arbitral do Esporte, de que um recurso do Gabigol foi anulado por conta de uma falha na intimação de uma das partes envolvidas. O atacante do Flamengo foi condenado aqui no Brasil pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. E por isso recorreu à Corte Arbitral do Esporte, a última instância da Justiça Desportiva. O recurso foi anulado pela falha na intimação, mas o CAS manteve o efeito suspensivo concedido em abril, que permite que o Gabigol continue jogando até o julgamento de um novo recurso. Então, diferentemente do que o nosso site, o GE, publicou e nós noticiamos aqui no Globo Esporte, o Gabigol segue liberado para jogar. Escobar, um abraço para você. Valeu, Duda Dal Ponte, um abraço para você também. Claro, cabe aqui um pedido de desculpas, afinal de contas nós erramos, né? Desculpas a você em casa e ao Gabigol também. Foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Para os cariocas ficou assim, jogaço, logo de cara, Flamengo e Palmeiras. O Botafogo pega o Bahia, forte também, Atlético Goianiense, Vasco, Juventude e Fluminense. Vasco e Fluminense vão decidir em casa e Flamengo e Botafogo fora. E olha os outros jogos das oitavas, está aparecendo aqui para você, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo, Goiás, CRB e Atlético Mineiro e outro jogo grande, Corinthians e Grêmio. E faltam 7 dias, uma semaninha para as Olimpíadas de Paris. Seleção masculina de vôlei tem um amistoso hoje, é contra a Alemanha às 4 da tarde ao vivo no Sport TV 2. O humor brasileiro já está devidamente ambientado na França. A seleção desembarcou com leveza no país dos jogos e tem dosado com alegria a expectativa natural que antecede o evento mais importante do ano. Expectativa. Há muita expectativa em função de um passado, de uma história. É um peso que a gente traz. E quanta história Bernardinho carrega nessa missão. Vai ser a 10ª Olimpíada dele, que voltou ao comando do time esse ano. Dessa vez sem o favoritismo de outras épocas e com pouco tempo para grandes manobras. Se perguntar, nós estamos prontos? Não é só os jogadores estão prontos, eu estou pronto. Não estamos nos preparando. E aquela história, não estiver pronto, vai ter que ser com o que está pronto e vamos fazer o nosso melhor lá.
E a seleção brasileira masculina de vôlei já está na França, mas ainda não em Paris. É que o amistoso dessa sexta-feira vai ser na região da fronteira com a Alemanha, exatamente o adversário desse penúltimo teste antes dos Jogos. E a gente sabe que jogar bem dá confiança, né? Então esses dois amistosos servem para isso também, para a gente ganhar essa, digamos, certeza de que a gente pode enfrentar qualquer equipe. No domingo, o Brasil joga novamente contra os alemães e depois segue para a capital francesa, onde estreia nas Olimpíadas contra a Itália, dia 27. É tempo de ajustar o que ainda não está pronto, se adaptar ao fuso, afinar os últimos detalhes. Nesse compasso de espera, a ansiedade vai passando no tic-tac do tempo. E o Brasil quer chegar bem aquecido para praticar muitos sorrisos em Paris. Vale sempre a pena ficar ligado no vôlei brasileiro nas Olimpíadas. Tem história, merece respeito. Tanto o masculino quanto o feminino, né? Seleção feminina de vôlei também já está lá na França. A delegação desembarcou hoje lá no aeroporto de Orly, em Paris. Lembrando que a estreia do Brasil vai ser no dia 29 contra a Quênia. Quem também chegou a Paris foram os judocas, medalhistas olímpicos, Daniel Carguinin e a grande Rafaela Silva. Um canto racista dos jogadores argentinos na comemoração do título da Copa América está causando uma crise com os franceses dentro e fora do futebol também. Após a conquista da Copa América, alguns jogadores argentinos cantaram uma música racista, xenofóbica e transfóbica contra os jogadores franceses. A música faz uma referência preconceituosa à ascendência africana de alguns franceses. O registro ao vivo foi feito nas redes sociais do volante Enzo Fernandes. Essa canção surgiu entre torcedores argentinos na Copa do Catar. A Federação Francesa de Futebol acionou a FIFA, que abriu uma investigação. Procurada pela nossa reportagem, a FIFA respondeu que tem conhecimento do vídeo e que condena qualquer tipo de discriminação. Enzo Fernandes atualmente joga no Chelsea da Inglaterra e é companheiro de 7 franceses. Ao menos 10 colegas do time pararam de segui-lo nas redes sociais. Alguns fizeram duras postagens contra o episódio. O zagueiro francês Wesley Fofana escreveu: "O futebol em 2024, racismo explícito". Em nota, o Chelsea informou ter aberto um procedimento interno sobre o caso e condenou comportamentos discriminatórios. Quase 2 dias após a transmissão do vídeo, Enzo Fernandes se desculpou. No texto em inglês, ele reconhece que a música é ofensiva e que não há desculpas pelas palavras usadas. Enzo disse que é contra qualquer tipo de discriminação e que se deixou levar por um momento de euforia, mas que o vídeo não reflete os valores e crenças dele. Aqui na Argentina, o caso só passou a ter repercussão depois que a comunidade internacional condenou a música cantada pelos jogadores argentinos. Parte da imprensa chamou a comemoração de racista, de indefensável e de aberração. Já o governo do presidente Javier Milei preferiu polemizar ainda mais. Em um comunicado, Milei afirmou que nenhum governo pode dizer o que a seleção argentina ou qualquer cidadão deve comentar, pensar ou fazer, e informou a demissão de Julio Garro, subsecretário de Esportes, que em uma entrevista havia dito que Messi, como capitão da seleção, e o presidente da AFA, Chiqui Tapia, deveriam pedir desculpas. A vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, chamou a França de país de colonizadores e de hipócritas. Karina Milei, secretária-geral da presidência e irmã de Javier Milei, precisou se reunir ontem com o embaixador francês para tentar acalmar os ânimos entre os dois países, já que Javier Milei viaja a Paris na semana que vem para a abertura dos Jogos Olímpicos. Até o momento, a Associação do Futebol Argentino não se pronunciou sobre o caso. Isso aí é um episódio bobo, sem graça, atrasado, racista. Tá tudo errado aí. Tem graça nenhuma. A seguir, 3 jogos seguidos sem sofrer um gol sequer. O John tá pegando demais. Tem sido peça fundamental aí no líder Botafogo. E também um papo com o Rodrigo Pessoa, 51 anos de idade, vai para a 8ª Olimpíada da carreira. Esse cara já ganhou 3 medalhas, uma de ouro e 2 de bronze.
O líder, Botafogo, vai enfrentar o Internacional amanhã no Nilton pelo Brasileiro. Esse camarada, goleiro John, tem sido peça fundamental para o time na temporada. Ai, John, por favor, velho. É uma peça requisitada pelos alvinegros. A camisa 12, de presença imponente em campo. Um paredão chamado John. 3 jogos seguidos sem sofrer gols. Defendeu John! Pelo alto. Toque do Betinho! Chupa a trave, o John chegou! O toque de cabeça, espalma, John! De longe. Olha o Piqueires, é canhoto! Espalma, John! Cara, feliz, eu espero dar sequência, continuar dar sequência, cada dia melhorando, cada vez mais, tiver que melhorar, e tamo junto, seguimos. John chegou ao Botafogo no início do ano, assinou contrato por 4 temporadas, com a missão de substituir o goleiro Lucas Perry, que foi para o Lyon da França. John veio do Real Valladolid. No ano passado, antes de jogar pelo clube espanhol, John defendeu o Internacional, adversário do Botafogo, amanhã aqui no Nilton Santos. O time vai em busca da 5ª vitória consecutiva no Brasileirão. John, firma, treina que você é o cara. Você vai nos ajudar a levantar essa taça. A torcida cantou o nome dele e ele agora tem a nossa confiança total. Pessoal, já no Globo Esporte, um pintor vascaíno fez um quadro pro Felipe Coutinho. Daqui a pouco você vai ver como é que ficou. Olha aqui, o primeiro turno está chegando ao fim, mas o Brasileirão ainda tem muita disputa para rolar, assim como você no Cartola. Você já imaginou concorrer a prêmios, sorteios só com os seus conhecimentos de futebol? Então acesse o app e já se garanta no game. Vou apresentar para você o Vitor Silva, torcedor vascaíno, pintando um quadro do ídolo Felipe Coutinho. Reforço do Vasco foi receber pessoalmente esse presentão aí. O artista só precisa estar à vontade para fazer o que sente e se tornar uma pintura. Eu preciso ter um ambiente favorável, eu preciso ter todo esse sentimento a meu favor. E São Januário é um lugar incrível que fornece tudo isso. São Januário é a casa de todo vascaíno. E Vitor Silva se inclui nessa lista de milhões de moradores desde quando nasceu, há 23 anos. Eu não tive a infância tão fácil assim, mas eu tive a infância cheia de memórias positivas, né? E o Vasco foi uma delas, eu poder estar aqui em São Januário desde pequeno com meu pai. Essa relação, construída ainda criança com o clube, também aconteceu com um personagem que o Vitor começou a esboçar na tela. Foi nessa quadra que o meio-campo do Vasco, Felipe Coutinho, aos 7 anos, começou a chamar a atenção. Do futsal para o futebol de campo, a cria do Vasco começou a ser um nome presente nas convocações da seleção brasileira de base desde o Sub-15. Eu procurei trazer essa ousadia, essa juventude dele, de quando ele era apenas um menino, um garoto, e eu procurei trazer essas espinhas, assim, o cabelo mais volumoso. A arte de expressar o sentimento pelo ídolo fez Vitor repassar a trajetória do Felipe Coutinho no Vasco. Mas o que ele expressou no final com a pintura não foi apenas a história que se passou, mas também a expectativa do que o Camisa 11 pode fazer. Essas fases que eu pintei na quadra, pintei aqui, serviu para eu poder vivenciar de fato o que foi o Felipe Coutinho e que é o Felipe Coutinho. Focado nos seus objetivos e com o coração pulsando, igual aquele retrato, igual aquela cruz de Malta. Obra finalizada no dia em que Felipe Coutinho foi apresentado e saudado por quase 20 mil torcedores em São Januário, de volta a casa depois de 14 anos. De coração, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, ter uma volta assim tão festejada. O jogador do Vasco ainda teria uma boa surpresa, do artista das telas para o cara dos gramados. O sorriso do Coutinho ao ver a obra era um misto de alegria e de admiração da arte feita por Vitor Silva. Vou botar lá em casa. Amém. Muito top, obrigado. E eu creio que você vai fazer essa arte aí dentro de campo também. Valeu? No passado, no presente, cria, sempre cria. Se depender da vontade do Coutinho, ele já entraria na partida de domingo contra o Atlético Mineiro.
mas a comissão técnica vai avaliar até amanhã se ele vai estar em condições de fazer arte. Por mais que seja profissões diferentes, a gente faz a magia acontecer. O quadro ficou um espetáculo, o Vasco também está um espetáculo, vem de 4 vitórias seguidas e sem o Coutinho, imagina com ele, hein? Estreia pode ser domingo, Atlético Mineiro e Vasco, 4 da tarde, ao vivo na Globo. Tchau! Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.